Olá, está no ar o Justiça em Questão, que vai esclarecer qual o direito do consumidor que contrata um pacote de mensalidades de academia de ginástica. Na Semana das Mães, nosso programa discute as leis da licença maternidade e da amamentação em público. E ainda, adoção internacional. Você vai conhecer o trabalho da Comissão do Judiciário, que analisa os pedidos de famílias estrangeiras que buscam crianças no Brasil. Fique atento ao que muda no pagamento do valor mínimo da conta do cartão de crédito. O JQ traz também decisões judiciais de destaque no Estado, a história das comarcas mineiras e explica os termos da lei para você conhecer seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Crianças de abrigos, quando não adotadas por famílias brasileiras, podem ter em braços estrangeiros um novo lar. Mas os pretendentes de outros países precisam ser aprovados por uma comissão especial do Judiciário. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a convivência familiar é um direito. No entanto, para os que vivem em abrigos aguardando serem adotados e viram-se esgotar as possibilidades de acolhimento por outra família, a última opção é a adoção internacional. Ela é aplicada em último caso. Por que eu falo em último caso? Primeiro, a gente tem aqui no Brasil especificamente que cuidar de que a criança seja colocada ou com a própria família, quando não se consegue ficar com os próprios pais, ou na família extensiva, ou numa família substituta. Caso não se consiga isso, a criança pode ser adotada por qualquer casal brasileiro. Entre as causas que dificultam a adoção dentro do país está a preferência dos pretendentes brasileiros por meninas recém-nascidas, de pele clara e que não tenham outros irmãos. Crianças com perfil diferente deste ou com idade mais avançada passam a ter mais chances de adoção se forem cadastradas na SEJA, Comissão Estadual Judiciária de Adoção. A comissão é um órgão de caráter administrativo e tem a função de examinar a documentação enviada pelos órgãos internacionais e emitir laudos de habilitação. Cada habilitação que vai permitir a um estrangeiro adotar no Brasil é analisada e votada pela comissão em reuniões plenárias e será emitida somente se estiver tudo certo com a documentação do pretendente. Se estiver, a SEJA emite um laudo de habilitação. Com esse laudo de habilitação, o casal está habilitado a adotar no Brasil. Aí, quando surge a criança, o casal se interessa pela criança, é feito um edital publicado no jornal oficial, no diário oficial, e se o casal for compatível com aquela criança, a SEJA emite um laudo de indicação da criança que é remetido para o juiz da infância e juventude. Com isso, corre o processo da infância e juventude e quando o juiz dá a sentença que defere a adoção, transita em julgada aquela sentença, a SEJA emite um certificado de conformidade. O objetivo da comissão é garantir que as adoções sejam realizadas segundo o interesse superior da criança e do adolescente, conforme determina o ECA. Os dados das crianças e adolescentes sem possibilidade de adoção no país são enviados para o cadastro pelos juízes das varas da infância e juventude. Segundo a coordenadora da SEJA, o cadastro não pode ser acessado pelos pretendentes, apenas pelas autoridades de adoção, que serão responsáveis por repassar aos interessados as informações contidas no documento. Todas as informações possíveis que essa criança tem, as características, se há alguma doença, idade, cidade que nasceu, todas as informações possíveis, básicas, que precisam constar no cadastro, para que haja uma vinculação com um futuro pretendente. Em Minas Gerais, são aproximadamente 700 crianças disponíveis para a adoção. Quase a metade delas estão cadastradas na SEJA. Entre os países que mais procuram adotar no Brasil estão Itália, Espanha e França. E foi um casal francês que nos contou por que optou por uma criança brasileira. A ideia da adoção surgiu há muitos anos. No nosso casal, queríamos muito ter um filho. E, aliás, já que temos uns vínculos com o Brasil, nós queríamos ter um filho brasileiro. Vincent e o marido Felipe escolheram Davi, de 9 anos. O contato com a comissão ocorreu por meio de uma instituição francesa que mantém contato com a SEJA em Minas Gerais. Depositamos esse dossiê em 2012
quer dizer que levamos 2 anos de processo na França para provar que estávamos capazes de adotar uma criança, de acolher uma criança no nosso lar. E depois, através do órgão, levou mais 1 ano. Os dois vieram ao Brasil para conhecer o menino, conforme determina o procedimento. O livro de memórias com fotos do estágio de convivência com a criança é a lembrança que eles guardam do momento em que a vida dos 3 começou a mudar. O casal cumpriu os 30 dias do estágio de convivência e foi considerado apto para adotar. Após a adoção, a SEJA e o país de acolhida da criança adotada devem fazer um acompanhamento através de relatórios semestrais durante um período mínimo de 2 anos. E nesse relatório serão analisados os seguintes aspectos: a criação de vínculos entre os pais e filhos, o desenvolvimento físico e psicossocial da criança e a adaptação ao contexto social e cultural. Segundo a psicóloga da SEJA, mesmo vivendo com uma nova família em um país diferente, é importante que a criança saiba que sua história do passado também foi importante para construir o futuro. É muito importante, né, que a criança sinta uma continuidade na história de vida dela, né? Ela não pode apagar o que ela viveu, não é? Isso constitui a história dela. Por mais triste que seja, por mais doloroso, é parte dela. Então é importante que ela leve da instituição, né, um pouco dessa história, né, com fotos, álbuns de fotos, né, as notas, alguma coisa, as cartinhas, as fotos das coleguinhas que ele viveu, das pessoas que ele criou vínculo no abrigo, né. É um contínuo da vida, e aceitar essa parte da história ajuda a fortalecer essa identidade, essa autoestima, né, e a criança passa a se sentir mais segura, né, ela pode ser amada com tudo que ela viveu. O cadastro na SEJA não é só um último recurso. É, ao mesmo tempo, o empenho para garantir a efetivação de um direito. É a medida que pode salvar uma vida e redefinir prioridades na rotina de quem adota. Agora que temos o Davi, o mais importante não é mais de sair, de descobrir as coisas fora de casa, é de descobrir coisas dentro de casa com o Davi. Muitas palavras da área jurídica são até difíceis de pronunciar. Entrância é uma delas. Vamos entender o significado desse termo no quadro ABC do Judiciário. Dar entrada em algum documento, alguma coisa assim, seria? Não tenho nem ideia. Ah, não sei nada. Sei não, o que é não. Algum local de entrar, alguma passagem? Não sei. É difícil até de arriscar. As comarcas podem ser classificadas em primeira entrância, segunda entrância ou entrância especial. A comarca de primeira entrância é aquela de menor porte, que tem apenas uma vara instalada. Já a comarca de segunda entrância tem tamanho intermediário. A comarca de entrância especial possui 5 ou mais varas, incluindo juizados especiais, e atende a uma população igual ou superior a 130 mil habitantes. É importante lembrar que uma entrância não está subordinada à outra. No próximo bloco, as mudanças nas regras para o pagamento mínimo do cartão de crédito. E mais, o que você deve saber antes de contratar um plano de academia de ginástica. Voltamos em instantes. Justiça em Questão está de volta, agora para falar sobre o pagamento da fatura do cartão de crédito. Imagine uma dívida subir até 7 vezes em um ano. Era isso que acontecia quando o consumidor pagava o mínimo do cartão de crédito. As regras mudaram. Acompanhe. As mudanças foram propostas pelo Banco Central para evitar inadimplência e o aumento da dívida com o cartão de crédito. Agora, o consumidor que não conseguir fazer o pagamento integral da fatura pode pagar o mínimo apenas uma vez. Após essa ocorrência, a operadora do cartão deve oferecer outras opções para dar estabilidade ao consumidor, como explica esse professor de economia. O banco, a operadora, tem que oferecer para o consumidor, para o usuário do cartão, as opções. Olha, você deseja pagar o restante à vista ou parcelar. A partir do momento que você parcela, 2 coisas ocorrem.
A primeira, a taxa de juros cobrada vai ser menor. A segunda, você sabe agora previamente quais são as parcelas que você vai ter que honrar nos meses seguintes. Então essa que é a vantagem, essa estabilidade, como você colocou, ela decorre disso, né? De saber quanto você vai pagar nos próximos meses e qual é a taxa de juros efetiva que você está entregando para os bancos. A promessa é de que os bancos ofereçam uma linha de crédito com juros bem menores para que o consumidor consiga pagar o restante da fatura. No entanto, o economista faz um alerta ao cidadão, já que pode haver oscilações no mercado. Isso é uma coisa que o governo não tem controle. Ele deseja que as taxas sejam menores e provavelmente elas ficarão menores. Então, se hoje tem 15%, o mercado está trabalhando com uma ideia que elas podem cair para algo em torno de 5% ao mês, que continua sendo uma taxa muito elevada. Por esse motivo que o consumidor tem que ficar atento. Vale a pena pagar essa taxa no cartão de crédito? Vale a pena, então, fazer uma operação crédito consignado ou um outro serviço ofertado pelo banco? Então, ele tem que comparar esse prazo, que ele vai ter que entrar com rotativo, bem como a taxa de juros. Dessa comparação é que ele vai perceber se ele vai ter um ganho ou não. O especialista defende o uso consciente do cartão de crédito e indica adotar 2 instrumentos bem conhecidos para ajudar no controle financeiro. Papel e caneta. Tudo aquilo que você vai gastar, você tem que colocar no seu orçamento. Então, que é orçamento, receita e despesa. O que ocorreu no Brasil é que, infelizmente, o avanço do cartão de crédito foi mais rápido do que a educação financeira. Então, a gente não entendeu exatamente o que era o cartão de crédito nos primeiros anos. Então, é agora que a gente está vivendo isso, acho, da forma mais dolorosa possível. É um instrumento, mas eu tenho que saber utilizar. Ele não é um complemento do meu salário. Na verdade, é para onde vai o meu salário quando eu gastar. Se as pessoas ficarem conscientes disso, não tem nenhum problema ter um cartão de crédito. Confira as decisões que foram destaque no estado. O TJMG negou pedido para que uma propaganda da Sadia fosse retirada do ar. No comercial, um presunto de baixa qualidade é chamado de Luiz Augusto. Um adolescente de mesmo nome pediu na justiça que a peça publicitária parasse de ser exibida. Ele declarou que depois da propaganda, recebeu o apelido de presunto de segunda e passou a sofrer bullying na escola. Na análise do recurso, a solicitação foi rejeitada. A 12ª Câmara Civil considerou que o comercial era insuficiente para relacionar o nome Luiz Augusto a um produto de baixa qualidade. A editora Abril vai indenizar uma moradora de Oliveira, no Centro-Oeste mineiro, porque a empresa renovou a assinatura de uma revista sem avisar a cliente. A assinante ligou para a Abril e tentou cancelar o contrato várias vezes, mas foi ignorada. O juiz Fernando Mourão entendeu que a renovação foi abusiva e houve má-fé. Ele condenou a editora a pagar à cliente R$ 1.150, valor equivalente ao dobro do que foi pago pela assinatura, além de R$ 2.500 de indenização por danos morais. A Sociedade Educacional de Guanhães, no Vale do Rio Doce, foi condenada a indenizar 4 alunos que não conseguiram retirar o diploma de curso técnico. Os estudantes fizeram o curso de mineração em uma faculdade da empresa, mas não conseguiram obter o diploma porque a instituição teve o registro de ensino cassado. O juiz Leonardo Guimarães afirmou que a situação causou sofrimento aos alunos e determinou o pagamento de R$ 5.000 por danos morais a cada um dos estudantes. Muitas pessoas, levadas pela oferta de pacotes em academias de ginástica, acabam fechando contratos de longo prazo. Porém, nem sempre o consumidor quer ou pode continuar a atividade. Por isso, é bom saber que pontos devem ser observados no momento de assinar o contrato para não ter dor de cabeça. Muitas pessoas escolhem as academias como alternativa para cuidar da saúde. Para garantir a adesão do consumidor, elas oferecem planos de longa duração e mensalidades mais em conta. Porém, podem ocorrer imprevistos durante o período de vigência do contrato e o aluno precisar se afastar dos exercícios. Foi o que aconteceu com Lorena, que rompeu os ligamentos do pé. Eu contratei em dezembro e 15 dias depois, eu acho, eu acabei me machucando, né? Então, ao todo, foram 6 meses de atestado, né, fisioterapia. Lorena pediu que o tempo de afastamento fosse utilizado após a recuperação, mas teve o pedido negado.
Cláusulas contratuais que negam o ressarcimento de um serviço que foi pago e não foi prestado integralmente não são legais. Eu trouxe a documentação na academia, todos os atestados assinados pelos médicos, pelos fisioterapeutas, informando, né, o que eu tinha passado, e fui informada que seria incluído o meu tempo. Só que a inclusão começou a ficar... Todo dia eles arrumavam algum tipo de desculpa. Um dia era porque a pessoa responsável não conseguia, a outra pessoa estava de férias, e chegou o ponto da pessoa me falar que eu não teria direito a esse tempo. Pode-se considerar essa cláusula uma cláusula abusiva. Ela faz com que o fornecedor receba o valor para uma prestação semestral ou anual, mas prestação de serviço essa que na realidade não ocorrerá em razão da desistência. Um problema de saúde não é a única motivação para que uma pessoa cancele o plano da academia. Podem ocorrer questões de ordem familiar, no trabalho ou mesmo de adaptação. Em alguns casos, o aluno pode ser forçado a suar a camisa, não para fazer exercícios, mas para receber parte do valor investido. É preciso estar muito atento às cláusulas contratuais. De acordo com o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, as academias estão autorizadas a cobrar multa em caso de desistência, desde que esteja prevista nas cláusulas contratuais e o percentual não exceda 10% do valor correspondente aos meses restantes de contrato. O Código de Defesa do Consumidor afirma que não podem ser cobradas mensalidades que vencerem após a desistência. Também não é permitido cancelar o desconto anunciado e cobrar o valor cheio das mensalidades anteriores, caso o consumidor desista de continuar matriculado. Lorena sabia dos seus direitos e buscou ajuda no PROCON para ter os meses de afastamento restituídos. A academia foi notificada e o gerente propôs uma conversa com a consumidora. Me devolveriam o dinheiro de volta, mas demoraria mais tempo. Mas que eles teriam, que eles estavam, né, envergonhados quanto ao fato, uma contraproposta, renovar, né, 1 ano gratuito em vez de 6 meses reembolsáveis, com todos os benefícios que eu tinha no meu plano anterior, mais natação. A história de Lorena se resolveu na base da conversa, mas nem sempre é assim. Nos casos em que o aluno precisar trancar a matrícula e não houver nenhuma cláusula tratando disso, ele pode procurar a administração e negociar essa suspensão temporária. Porém, contratos de adesão, como os firmados em academias, dificilmente permitem a negociação de algumas cláusulas. Então, vale a pena prestar bastante atenção no contrato. Acho que no momento da assinatura prevê a duração desse contrato, as condições a que ele, consumidor, está submetido, quais são as eventuais taxas praticadas ali, quais são as cobranças de eventuais multas por desistência, se existe a hipótese de suspensão ou não deste contrato, enfim, estar atento aos direitos e obrigações. E procurar o PROCON, se a academia não fizer o acordo. A gente volta daqui a pouco para falar sobre as mães adotantes que também têm direito à licença maternidade. E saiba por que uma lei foi criada para garantir que mulheres possam amamentar seus filhos em público. Fique conosco, o Justiça em Questão volta já. Voltamos com Justiça em Questão para explicar como funciona o benefício da licença maternidade para mulheres que adotam uma criança. A repórter Silvana Monteiro conversou com um especialista da área de Direito de Família que esclarece as principais dúvidas. Explica para a gente aí o que é a licença maternidade. Licença maternidade é o benefício que é concedido aos pais para se afastar das suas atividades por entre 120 e 180 dias, dependendo da situação, para que eles possam cuidar dos seus filhos. Certo. As mães adotantes têm o direito à licença e qual é aí se existe alguma diferença entre a licença para a mãe gestante e a mãe adotiva? Não, hoje o Brasil, na forma do artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal, garante os mesmos direitos, assim como já a partir de 2013, uma legislação federal específica, os mesmos direitos às mães gestantes e às mães adotantes a fim de requerer o benefício da licença maternidade. Certo. O salário, maternidade, é garantido aí para as mães que ficam afastadas do emprego, devido ao parto. Há também alguma diferença, tanto para as mães gestantes quanto para as mães adotivas?
Bom, as mães gestantes podem requerer o benefício do salário maternidade a partir de 28 dias antes do parto, diretamente junto à empresa. Já as mães adotantes ou os pais adotantes poderão, se empregados, requerer junto à empresa também onde trabalham, se forem empregados, quando, obviamente, da adoção ou da guarda com fins de adoção. Hora de viajar e vamos para Sete Lagoas, conhecer o trabalho da Justiça Mineira na comarca. Sete Lagoas, na região central de Minas, tem aproximadamente 230 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE. A comarca é composta por outras 7 cidades: Baldim, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Jequitibá e Santana de Pirapama. 11 juízes, distribuídos em 8 varas e 2 unidades jurisdicionais, julgam os processos da região. 20 mil novas ações chegaram ao judiciário apenas em 2016. 5.600 delas foram na área criminal. O TJMG, também na comarca, implantou o programa Julgar para que esse tipo de ação fique menos tempo na justiça. O Julgar identificou que a região estava com excesso de processos criminais e precisava de apoio. Por isso, alguns processos foram direcionados a juízes de outras comarcas. A medida contribuiu para a diminuição do acervo em Sete Lagoas. Outro trabalho do judiciário na comarca é destinar verbas de prestações pecuniárias para entidades sociais. Prestação pecuniária é uma forma de pena em que o condenado paga um valor à justiça. O dinheiro é dado a associações beneficentes selecionadas por edital. Em Sete Lagoas, a quantia foi investida em instituições que ajudam pessoas em situação de risco social. Entidades que contribuem para diminuir a reincidência criminal também foram beneficiadas. Um dos atos de amor da maternidade é a amamentação. Muitas vezes esse gesto natural entre mãe e filho é realizado em locais públicos, o que motivou a criação de uma lei para proteger as mulheres. Tão simples e, ao mesmo tempo, essencial quanto tomar água ao sentir sede, esse é o significado de amamentar para a criança. Apesar de ser tão importante, o ato de amamentar em locais públicos virou motivo de discussão. Para garantir o direito à lactante de amamentar em ambientes de uso coletivo, público ou privado, ainda que esses locais tenham salas exclusivas para a amamentação, foi sancionada em Minas Gerais a Lei 22.436 de dezembro de 2016. Ela proíbe que a mãe seja importunada ou mesmo constrangida e quem desrespeitar pode ser multado em mais de R$ 900. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o direito tanto da mãe de amamentar, quanto da criança, do bebê, de receber esse leite materno, né? Porque aí há essa reciprocidade de direitos. A publicitária Patrícia Carvalho é lactante do filho Pedro, de 3 anos, e considera a discussão sobre ter um lugar ideal para amamentar um exagero. Eu até acho graça porque a gente chegou nesse ponto, sabe? De ter que fazer uma lei para você poder amamentar o filho. Né? Infelizmente, eu acho um absurdo a gente chegar nesse ponto, mas é um grande passo para a gente sair dessa cultura da sociedade se olhar com olhos tortos e julgar, nossa, olha lá, o neném grande ainda mama, olha. Estando a mãe com seu bebê em uma praça pública como esta, como explicar a ele que ele não vai poder ter a sua fome saciada porque está em um local inapropriado? Seria condicionar a criança a uma regra imposta por pessoas que não têm a mesma necessidade que ela. Ou seja, amamentar é também saciar uma necessidade alimentar da criança. Dentro dos direitos da dignidade, dos direitos da personalidade, o primeiro desses direitos é o direito à vida. E para se ter o direito à vida é necessário ter o direito ao alimento. E não tem alimento mais completo, mais nutritivo que o leite materno. Nós temos que lembrar que nós estamos num país de carestia, né? O nosso país não é um país em que a gente vai falar que a maioria é rica.
Então, esse acesso ao leite materno é a garantia do alimento mais adequado, mais natural e de graça. Apesar de a amamentação em público ser uma garantia legal prevista na lei mineira, é necessária ainda uma mudança cultural. No entanto, a criação de leis específicas em relação a temas como esse incentiva o cidadão a exigir seus direitos. Para essa consultora em amamentação, todo lugar é apropriado para suprir a necessidade do leite materno para o bebê. Todo lugar, na verdade, é apropriado para amamentar. Às vezes a mulher é receosa dos outros olharem, ou o esposo daquela mãe receoso das outras pessoas, outros homens olhares, ela vai amamentar, cobre o rostinho do bebê, cobre o seio. E, na verdade, para a gente alimentar, a gente põe um pano no rosto, né? Não, se a gente pôr, exatamente, lá vai ficar sem ar, o bebê sem ar, vai amamentar mal, vai ser ruim para os dois. Então, na verdade, o que a gente precisa mudar são as pessoas, né? É a cultura das pessoas que ainda enxergam isso de uma maneira não natural, de uma maneira ruim. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área imprensa e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.